Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celc. Sou o César e nesta aula será apresentado como utilizar herança em Python. A herança permite criar uma nova classe, chamada de classe filha ou classe derivada, com base em uma classe já existente, que é determinada classe pai ou classe base. A classe filha ela herda atributos e métodos da classe pai, podendo reutilizar, modificar ou adicionar novas funcionalidades. E o principal objetivo da herança é reutilizar código e promover a organização do programa. Isto é, a herança permite que uma classe filha aproveite atributos e métodos já implementados na classe pai, evitando duplicação do código. E durante o tutorial você vai ver no qual vamos criar uma classe pai e esta classe pai, uma classe pessoa, será utilizada pela classe filha funcionário e pela classe filha cliente. Para começar, eu abro o gerenciador de arquivos e em seguida venho no meu disco principal, no meu caso o disco C, e dentro deste disco principal eu tenho o diretório Celc. Dentro desse diretório, coloco o código-fonte das aulas anteriores. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo é o link para acessar a playlist completa. Abro no editor Visual Studio Code. Após ter aberto, crio um novo diretório com o nome de aula 15 e dentro desse diretório crio um arquivo com o nome de app e preciso acessar agora esse diretório. Para isso, coloco cd, em seguida aula 15. Acessei o diretório, agora eu posso implementar. Primeiro, eu quero criar a classe base ou a classe pai. Só colocar aqui o comentário que refere-se à nossa classe pai. E esta classe pai, ela vai ser herdada pelas classes filhas. Pego a palavra reservada a class, a palavra pessoa é o nome da classe, sempre a primeira letra em maiúsculo, e crio um método construtor. Este método construtor ele é executado quando eu instancio esta classe, quando eu chamo a mesma. Para criar, pego a palavra diff, em seguida underline, underline init, e eu dei o enter, o editor completou self para receber como parâmetro os dados da classe pessoa e vai receber também como parâmetro o nome e a cidade. Colocou o PES, mas eu apago, porque eu não quero que ele passe automaticamente, eu quero que seja implementado alguma coisa. Self.nome, eu crio um atributo com a visibilidade pública. Caso você não saiba o que é um atributo público, privado e protegido, já tem aulas no canal abordando este conteúdo. E este atributo recebe o seguinte valor, recebe o parâmetro que vier dentro de nome. Inclusive, posso colocar um comentário que aqui está sendo criado um atributo público. Mais um atributo, neste caso será a cidade, e o nome e a cidade, o funcionário tem um nome, o cliente tem nome. O funcionário tem cidade, o cliente também tem a cidade. Por isso, será criado uma classe filha funcionário, que vai herdar tudo da classe pai, e também uma classe cliente, que vai herdar tudo desta classe pai, da nossa classe pessoa. E recebe cidade, e aqui é um atributo público. Criados dois atributos, crio agora uma nova função. Esta função com o nome de apresentar recebe as coisas desta classe e depois print para imprimir alguma coisa, fstring porque eu quero colocar texto e a variável olá, meu nome, e abro chave, posso colocar a chave e imprimir o que está dentro de self-nome, porque estou utilizando o fstring. Depois do nome, moro em, abro chave, fecho a chave e pego a cidade. Agora, quem instanciar esta classe precisa passar esses dois
parâmetros. É isso que eu vou fazer aqui abaixo. Primeiro eu crio um objeto, depois instancio a classe funcionário. Objeto com o nome de funcionário recebe o seguinte: instancio a classe funcionário. Na verdade, é esta classe pessoa. Eu vou colocar aqui pessoa no momento. Depois que eu instanciar, eu passo como parâmetro o nome César e depois também passo a cidade. Eu testo se eu consigo executar. Executo Python, em seguida app e a extensão do arquivo e não imprimiu nada, porque eu não chamei método apresentar. Mas agora, se eu chamar funcionário, em seguida o método apresentar, só chamar este método, ele deve imprimir esta frase: executo, olá, meu nome é César. Mas eu não quero instanciar a classe pai, porque agora eu vou criar a classe filha. Colocar primeiro um comentário: classe derivada da classe funcionário e ela herda de pessoa, isto é a nossa classe filha que estamos criando agora. Class, a palavra reservada, depois o nome de funcionário e herda tudo que está da classe pessoa. Então, quando eu quero trabalhar com herança, eu passo como parâmetro a classe pai. Aqui eu tenho a classe filha e recebe como parâmetro a classe pessoa, sendo a nossa herança. Em seguida crio uma função e esta função vai ser um método construtor. Somente ele já completou, eu não queria que completasse, não há nenhum problema. Ou vamos digitar, melhor. Eu criei o método construtor, coloco self para receber os dados da classe, em seguida recebo como parâmetro o nome, além do nome vai ter a cidade. São os valores que existem na classe pai. Depois, cidade, eu coloco cargo e também eu tenho o salário. Quem instanciar esta classe precisa passar esses 4 parâmetros. Mas eu quero herdar tudo da classe pai, então utilizo o super. Quando eu utilizo o super, eu posso indicar que quero utilizar uma determinada classe pai. Super, ponto, underline, underline, init. Quero utilizar este método construtor e este método construtor ele possui como parâmetro nome e e-mail. Agora, nome e e-mail não, nome e cidade. E-mail é em outro projeto que eu estou trabalhando. Depois de ter chamado o método construtor da classe pai, posso pegar self.cargo. Eu não preciso mais o nome e a cidade, porque aqui acima a classe pessoa, a classe pai já está criando os 2 atributos e a classe funcionário está herdando esses 2 atributos. Por isso eu não preciso criar nome e cidade. Eu só preciso agora criar cargo e salário, porque cargo e salário pertence exclusivamente para esta classe filha. Self.cargo recebe o que vier como parâmetro em cargo. Também self.salário recebe o que estiver dentro do parâmetro salário, deste parâmetro. E também crio um método só para imprimir algum valor. Diff, em seguida, apresentar. Aqui eu estou trabalhando com funcionário, coloco a palavra funcionário, recebe como parâmetro a própria classe, em seguida self e ponto a apresentar. Aqui eu estou chamando quem? Apresentar. Apresentar aqui este método. E este método ele pertence à classe pai. Como que a classe filha consegue chamar o método da classe pai? Porque eu estou herdando. Esta classe filha herda tudo. Depois de apresentar, coloco print. Também vai ter uma f-string, porque eu quero colocar a frase eu trabalho com. Tem o cargo. Pego isso daqui. Depois do cargo,
continuo a frase, meu salário é de, somente aqui corrigir a palavra, é em reais, e pego o que está dentro deste parâmetro. Agora sim, isto é, dentro deste atributo. E o salário, eu quero que ele tenha 2 casas decimais. Fechar aqui para conseguir visualizar melhor. 2 pontos. Depois do ponto, eu quero que coloque 2 casas decimais. Estou formatando o valor. Ponto para finalizar. E aqui acima também um ponto para finalizar a frase. Somente isso. Criado a classe filha. Agora aqui eu não vou instanciar a classe pai. Eu instancio a classe filha. E a classe filha precisa o nome, a cidade, vírgula, tem também o cargo, é um texto. Depois do cargo, eu coloco também o salário. Salário com 2 casas decimais. E não preciso mais agora chamar a apresentar. Por quê? Se eu chamar a apresentar funcionário, chamo este método apresentar funcionário chama o método apresentar. Imprime o que ele tem e depois deve imprimir esta frase. Confiro se realmente funciona. Dou Enter. Olá, meu nome é César. Isto é, aqui eu instanciei a classe filha. A classe filha recebe esses parâmetros. Esses 2 parâmetros, quem recebe é a classe pai, aqui na parte superior. E depois a classe filha recebe esses 2 parâmetros. Instanciado a classe, crio o objeto. Com o objeto, eu consigo chamar o método apresentar funcionário. Este método, ele chama a apresentar da classe pai, porque eu consigo chamar a classe apresentar da classe pai, porque a nossa classe funcionário é filha e herda tudo da classe pai. E depois é só imprimir. Mas aqui eu só estou duplicando classe. Agora vocês vão compreender por que é importante criar herança. Eu crio mais uma classe derivada e esta classe será a classe cliente e ela herda de pessoa da classe pai e esta classe é uma classe filha. Só colocar aqui o comentário. Herda pessoa. Pego a palavra reservada class, em seguida cliente é o nome da classe filha e esta classe filha ela recebe como herança tudo da classe pessoa. 2 pontos para iniciar o bloco de código da classe diff para criar uma função underline, underline, init, não dou enter para não completar, porque eu quero digitar primeiro o self, vírgula, recebe como parâmetro nome, cidade e saldo. São esses 2 parâmetros que estão na classe pai e aqui é a classe filha. Observem que esta classe filha tem 2 parâmetros diferentes e a classe filha, essa cliente, tem outro parâmetro. Mas o nome e a cidade, ambas as classes possuem os mesmos parâmetros conforme está na classe pai. Super para chamar o método construtor da classe pai. Ponto. Eu quero é o init, eu não dou enter para não completar, eu quero é digitar e recebe como parâmetro o nome, depois do nome tem a cidade. São esses 2 parâmetros. E como eu já recebi o nome e a cidade na classe pai, agora eu só preciso receber o saldo. Crio um atributo self.saldo e esse atributo recebe o que vier como parâmetro saldo, que é o nosso argumento. Utilizo como argumento. Somente aqui não precisa esses 2 pontos e aqui é alinhado na mesma linha, porque aqui eu tenho a função, iniciei o bloco e tudo que está alinhado nesta vertical pertence a esta função, ao método construtor. Crio mais uma função diff apresentar underline cliente e recebe o que está dentro da classe, depois self.
eu quero chamar o método apresentar da classe Pi. Observem que este método apresentar eu utilizo na classe filha funcionário e agora na classe filha cliente. Ambas possuem o apresentar, mas agora este método aqui tem esta frase. Poderia ser qualquer outra implementação, eu só estou imprimindo uma frase. Já o cliente, para o cliente não importa apresentar esta frase, para o cliente deve ser uma frase diferente. Print, em seguida fstring, e dentro vai ter saldo do cliente. Abro chave, fecho a chave e quero imprimir o que está dentro de self saldo. Colocar o ponto no final. E o saldo pode ser com 2 casas decimais. Quero formatar 2 pontos. Depois do ponto vai ter 2 casas decimais. E posso agora criar o objeto e instanciar a classe cliente. Aqui abaixo eu coloco o comentário, criar o objeto da classe cliente. Crio um objeto cliente e este objeto vai receber. Instancio a classe cliente e esta classe cliente precisa os parâmetros. Primeiro o nome, depois do nome eu tenho a cidade, após a cidade tenho o saldo do cliente. Eu coloco este saldo. Vou colocar aqui um comentário que eu quero agora é chamar o método de apresentação do cliente. Somente o C maiúsculo porque é o nome da classe. Pego o objeto cliente, este objeto, e através deste objeto posso chamar o método apresentar cliente. E aqui acima eu também coloco um comentário. Chamar o método de apresentação do funcionário. Somente aqui, o acento ficou fora. Agora sim, selece para limpar, executo e tenho primeiro referente ao funcionário e depois eu tenho a parte referente ao cliente. Ambos métodos, seja funcionário e cliente, eles estão herdando o método construtor, nome e nome cidade. Depois, ambos os métodos estão chamando o método apresentar da classe Pi. Mas cada classe filha, funcionário e cliente, tem sua própria implementação. Aqui eu só implementei o imprimir, mas poderia ser algo muito mais complexo. E é claro, sempre é mais complexo. Eu só coloquei algo diferente para vocês compreenderem que a classe filha ela pode ter um método e este método chama o método da classe Pi e depois ter sua própria implementação. Não houve a necessidade de implementar 2 vezes tudo isso daqui. A classe filha, ela herdou da classe Pi. Aqui você pode pensar, mas tem pouco código a classe Pi. Sim, porque aqui é só um exemplo, mas na vida real, no seu projeto, a classe Pi vai ser mais complexa. Vai ter várias linhas de código. Ao invés de você duplicar o código, seja na classe funcionário e na classe cliente, você cria uma classe Pi e depois as classes filhas somente herdam e fazem as suas devidas alterações. A classe filha é uma classe especializada. Ela especializa alguma determinada funcionalidade. No nosso caso, a nossa classe filha funcionário é especializada em relação a dados de funcionário. A classe filha cliente, ela é especializada em relação a manipular os dados do cliente. Apresentado como utilizar herança, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais relacionados ao Python orientado a objeto.